Olá, paz e bem. Hoje então estamos no 7º domingo da Páscoa, festa da Ascensão do Senhor Jesus. Jesus que foi elevado aos céus. Mais uma experiência mística, religiosa e concreta na vida daqueles homens e mulheres que o acompanharam durante toda a sua vida terrena. Experiência essa também daqueles que o acompanharam e ouviram após a sua ressurreição, comeram com ele e ouviram as suas instruções. Na primeira leitura de hoje, tirada do livro dos Atos dos Apóstolos, o início do livro dos Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, o mesmo autor do terceiro evangelho. Ele começa dizendo que ele já tratou de tudo o que Jesus fez e ensinou, até o dia que foi elevado ao céu. E Jesus então mostrou àqueles homens e àquelas mulheres o que tinha passado pela paixão, ressuscitado, estado no meio deles. E Jesus completa dizendo assim: João batizou com água, vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Próximo domingo nós celebramos a grande festa de Pentecostes. Ser batizado pelo Espírito Santo é viver a fé com coragem, com profetismo, com denúncia, agindo com amor e com carinho, acolhendo os excluídos, acolhendo aqueles que são perseguidos, acolhendo aqueles que são discriminados. Isso é receber esse batismo do Espírito, viver a fé com força e com coragem. Dentro desses que estavam acompanhando aquela cena, eles perguntam a Jesus: é agora que o Senhor vai restaurar o reino de Jerusalém? É agora que o reino de Israel será restaurado novamente? Eles esperavam uma restauração política. Esperavam que Jesus vencesse naquele momento o domínio do Império Romano, o domínio do mal. Mas isso cabe a nós fazer. A hora que Jesus vai retornar não nos foi dada a conhecer. Não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com sua própria autoridade. É Jesus, então, que diz isso para nós. Vós, porém, ao receber o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. No finalzinho ainda desta primeira leitura, nós vemos esses homens e mulheres olhando para o céu, olhando Jesus subir, e aparecem então anjos que lhes dizem: homens da Galileia, por que ficais aí parados olhando para o céu? Não é hora de ficar olhando para o céu, contemplando o céu. É hora de fazer com que aquilo que Jesus nos ensinou, que Jesus nos disse, colocarmos em prática no nosso dia a dia. Na segunda leitura, encontramos Paulo falando à comunidade de Éfeso, na sua carta aos Efésios. Ele diz assim: que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo vos dê um espírito de sabedoria e que revele a vós e faça verdadeiramente conhecê-lo. Esse Espírito Santo vindo da parte de Deus e de Jesus, que vai fazer com que possamos conhecer aquilo que Jesus fez. É esse Espírito Santo que abre o nosso coração à luz. A qual é a esperança que fomos chamados? Essa é a esperança que podemos ter, a esperança que podemos dar, a esperança que podemos colocar no coração dos outros. Esperança essa que muitas vezes pode nos abater nesse momento nosso de crise, de isolamento, de distanciamento. Ele manifestou sua força. Deus manifesta a sua força em Jesus Cristo, quando ressuscitou dos mortos, dando a nós essa esperança, essa vida nova, esse novo jeito de sermos e de vivermos na sociedade. Chegamos então ao Evangelho tirado de Marcos, finalzinho do Evangelho de Marcos, capítulo 16. E diz que naquele tempo Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: ide pelo mundo inteiro
Anunciai o Evangelho a toda criatura. Todos têm o direito de receber o Evangelho. Nós não podemos escolher quem serão as pessoas que estão aptas ou não para ouvir essa mensagem. Quem crer, receber o batismo, será salvo. Aquele que não crer será condenado. Temos que tomar muito cuidado com essa palavra. Nos nossos tempos, hoje em dia, existem muitos grupos fundamentalistas, muitos grupos que acham que aqueles que não são batizados já estão perdidos, já estão mortos. Mas o Concílio Vaticano II trouxe para nós uma esperança. Ele disse que em todas as denominações religiosas existe um pouco desse Deus, da manifestação desse Deus. E todo aquele e aquela que alimenta o que tem fome, que dá de beber ao que tem sede, que veste o nu, que visita o doente e o encarcerado e que acolhe o refugiado. A esse sim pertence o reino de Deus. Então aqui, essa palavra, quem é que não crê? Aquele que não crê é aquele que defende a morte, defende o extermínio, que acha que as pessoas que muitas vezes parecem que nos fazem mal devem morrer. São pessoas que praticam políticas públicas de morte, de extermínio. Essas são pessoas que não creem, apesar de dizer que creem. Não creem. Tomem cuidado com essas pessoas. E aí Jesus vai dizendo: os sinais que acompanharão aqueles que crerem são estes: expulsarão demônios, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Mas tomemos muito cuidado de não tentar a Deus. Isso é quando nos é dado sem que nós saibamos os que estamos recebendo. E aí nós, às vezes, para tentar, para ver se Deus mesmo está conosco, muitas vezes a gente toma atitudes que parecem que vai colocar Deus em xeque. E às vezes ouvimos a frase assim: Deus não me ouviu. Não. Mesmo que nos deem veneno, esse veneno não nos causará mal. E devemos tomar muito cuidado com aqueles que parecem pessoas boas, mas no fundo, fazem só o que é mal. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, ficarão curados. Quantos irmãos hoje precisam de um abraço, de um carinho? E hoje nós não podemos fazer isso por conta do nosso distanciamento. Mas virá um tempo que isso voltará. Tocar em alguém também é curar esta pessoa. Um aperto de mão também é curar esta pessoa. Depois de falar isso aos discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu. Sentou-se à direita de Deus. Os discípulos saíram então e pregaram por toda parte. Isso é que nós somos chamados hoje, a pregarmos em toda parte, a irmos em todos os lugares, sem escolher ambiente, sem escolher quem vai ouvir. E assim o Senhor nos ajuda e confirma a nossa palavra, porque são sinais que vão nos acompanhando, são sinais que vão colocando diante da nossa vida. Querida irmã, querido irmão, hoje então nesta festa da Ascensão do Senhor Jesus, nós te chamamos, nós te convocamos, nós queremos que você possa ser uma presença viva na vida da sua família. E para nós encerrarmos, mais uma vez eu quero dizer para você, na medida do possível, fique em casa. Mantenha o distanciamento. Não é hora ainda de relaxarmos, mesmo que você tenha tomado 2 doses das vacinas. É momento ainda de usarmos máscara na rua se tivermos que sair. Está cuidando da higiene das mãos. Estamos chegando ainda num momento muito crítico da nossa doença. Em breve nós podemos estar juntos.
Semana que vem vamos falar então sobre a grande festa de Pentecostes. E aproveito você para te convidar a participar durante toda essa semana da nossa novena de Pentecostes. Você pode ligar para a paróquia, pedir o link da plataforma em que a gente está fazendo essa novena. Deus te abençoe, tenha um bom domingo, até semana que vem.